Bom dia, galera. Bom dia, Tamar. Pessoa, como é que vai? Eu estou na sua cidade aqui, viu? Sentindo frio. Sentindo frio, estou sentindo frio aqui. Aliás, eu estava na roça aí na Mirangaba e lá eu dormi aí anteontem e lá fez 14 graus. É, Cris- velho. Cristina estava comigo, Cristina e Aninha estranharam pra caramba. Mas Mas é tá assim, frio, tá. a região tá toda fria. Eu passei em Morro do Chapéu estava 12 graus. Mas eu gosto dessa temperatura. Eu Roberto, também. Roberto hoje não vai poder vir ficar conosco porque ele tem compromisso. Ele falou. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. Bom dia, doutor Anderson. Estamos na luta, né? Aqui Cristão. não diga, Falar em, falar não em diga. frio aí, Marcos. Fala do povo aí do Vale do São Francisco. Eu Rapaz, vou, aqui se fizesse o frio que faz aí, eu acho que o povo congelava aqui. Que aqui ontem tava fazendo, de tarde, tava fazendo uns 27 graus. Parecia que tava nevando, tava todo mundo de casaco na rua. eu tô indo hoje à tarde para ir para Juazeiro, mas como eu já conheço os lugares, eu sei quais são as roupas de cada lugar. Por incrível que pareça, que tá fazendo frio até a noite, né? Tá amanhecendo, fazendo 20 graus aqui, 19, de madrugada às vezes 21. Mas para a população em geral que acorda mais tarde, nem percebe, né? Pra gente que trabalha com agricultura, a gente percebe que a agricultura sente, né? Os reflexos do frio à noite. Mas, enfim, a gente que acorda muito cedo, 5 horas da manhã, a gente sente, né? Mas quando dá 8 horas, aí já vai lá para 28, 27, o normal, né? O de sempre. É verdade. Hoje a apresentação é eu, você e quem, pessoa? Roberval, não? É, Roberval. Não, e não é Marcos, não. É você, é Rodrigo, né? É Rodrigo e. Rodrigo, Roberval e você, Tamar. Isso. Ah, Rodrigo tá querendo tirar o prejuízo, porque começou, foi a primeira vez, aí provavelmente gostou. E os outros é para alinhar a questão da relação. Bom dia, Rodrigo. Aí mandei o link lá no grupo, antes que o Roberto pergunte cadê o link. Bom dia. Olha, Rodrigo hoje mudou até o fundo, tá vendo? É um apartamento agora. Voltei para Salvador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. São 8h30, a gente já devia começar, né? Porque tem Rodrigo, tem Sim, Itamar, então vamos iniciar aí. Faça a prece aí para nós, Anderson, por favor. sim, sim. Então, acerenando um pouco as nossas mentes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, refletindo juntos e com respeito, tentando compreender os escritos, tentando compreender as mensagens dos Espíritos, a sua mensagem, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos continuar evoluindo melhor. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a Ti a presença dos nossos anjos guardiões. Pedimos também a presença dos espíritos, dos bons espíritos, que possam nos auxiliar nesse estudo, nos intuir, nos inspirar. E peço, Deus, durante esse tempo do estudo, se for do nosso merecimento, que afaste de nós os maus espíritos, que a harmonia e a vontade de aprender reine durante esse estudo. Obrigado pela oportunidade, que assim seja. Bom,
Hoje, 27 de junho, né, de 2021, nós vamos aqui dar prosseguimento à Revista Espírita de agosto de 1861. Os temas para estudo foi palestras familiares, correspondências e dissertações e ensino dos espíritos. Quem vai fazer a primeira, quem faria a primeira aqui, quem vai fazer a primeira é Rodrigo, em seguida Roberval e depois Itamar, colocando 15 minutos para Rodrigo, 10 para Roberval e 15 para Itamar. E aí a gente divide o outro tempo em 4 minutos. Dessa vez aí ninguém vai me pegar mais não, viu, Anderson? 4 minutos, e em seguida eu fiz um cálculo aqui de 3 minutos para que a gente pudesse discutir. Mas logo em seguida começa aí Rodrigo com 15 minutos e depois Roberval com 10. Todos me ouvem? Esse primeiro tema nosso, essas conversas do além-túmulo, que é Dom Pierre, prior de Amélie, né? É bem interessante para nós, antes de começar, a dizer que um prior não era um padre. Ele era alguém designado pelo governo para dirigir uma comunidade na Itália naquela época. Porque eu percebo durante os estudos aqui que Kardec, algumas questões, pergunta como sacerdote, como padre. Então, só para a gente diferenciar isso, entendeu? A gente for pesquisar, for se aprofundar dentro desses estudos, a gente percebe que um prior não era um padre, era alguém designado na época para alguma região, para comandar aquela religião pelo governo, e tinha, perante a igreja, alguns poderes, né, naquelas regiões. Então, a gente vê no meio da descrição aqui. E esse senhor Bornel de Niort pede para Kardec invocar esse prior para poder fazer algumas perguntas para ele, porque ele auxiliava aquela comunidade em algumas questões. E esse senhor Bornel, ele era, muitas vezes, ajudante dele, como diz ali na carta, e um confirma e o outro também. E aí, essa primeira convocação é dada em 13 de janeiro de 1860, um ano depois de receber a carta, como Kardec diz, né, ou quase um ano depois, aonde ele começa fazendo algumas perguntas nessa primeira invocação para ele. E eu destaquei algumas aqui que vale a pena a gente ler, eu não coloquei todas, mas ele diz: no que ele vos apresentar como auxiliar na sua pesquisa, podeis dizer qual era a natureza da pesquisa? Então, Kardec pergunta para o Espírito isso, segundo a carta que ele recebeu desse senhor, porque esse senhor não deixa claro para Kardec quais eram as intenções dele. Kardec em nenhum momento fala isso aqui, nem no começo, nem no final desse texto. E aí o Espírito responde: não sou bastante discreto para um segredo que ele não julgou por conveniente te revelar. Então, tá vendo? E aí ele até Kardec, mas a sua pergunta me ofende. Por que você pergunta para mim, não ele que pediu para me invocar? E depois, mais para frente, ele vai dizendo, no final da primeira invocação e na segunda, que aquela natureza era para saber, de negócio de tesouro, de achar fortunas, né? E aí depois ele vai revelando mais adiante. E aqui um fato que eu marquei também, na pergunta 7, conforme a resposta procedente, parece que não progredistes após a morte. A bem da verdade, não procureis fazê-lo, mas porque não conhecia os meios. Todavia, creio que deve haver algo a fazer. Então, ele percebe no mundo espiritual que realmente tem mais alguma coisa daquilo que ele imaginava ser na época.
Entendeu? Opa, eu cliquei no... eu estou vendo até aqui o que Fred está falando, designado como um paroco. Então, muitas vezes, sim, o governo designava aquelas pessoas como um paroco, como responsável daquela paróquia e tal, né? E ele como ordenação militar, é isso que eu havia falado aqui, mas não era considerado um padre. Vossa linguagem, e aí Kardec vem na pergunta 18 e diz, vossa linguagem nos surpreende, vinda de um padre. Em vida você era sacerdote. E aí ele responde, acredito que fosse muito pouco instruído. Nenhum momento ele confirma que ele é padre ou sacerdote, que nem Kardec coloca ali. Né? E aí Kardec de novo vem e pergunta, então Neia não era o que se chama de um bom padre? Não. Ele volta de novo nessa primeira carta. E aí, no final, eu até me lembrei uma questão que foi até Beto que colocou nas outras vezes, eu não lembro, mas me fixou uma questão de Beto, uma pergunta que Kardec sempre fazia, sou feliz como espírito? E aí ele responde, palavra de honra, não. Realmente fiquei com essa dúvida nessa resposta aqui, palavra de honra, creio que vos disse ter enveredado por falsas rota. Ele diz que realmente ele não buscou a rota do caminho correto, por isso que ele não era feliz. Porque apesar dele ter sido designado para cuidar de uma comunidade, ele enveredou por outras questões, mais como ele diz aqui, da ciência, para estudar algumas outras coisas, e até pregava peça nas pessoas e ganhava dinheiro por isso. Como ele diz aqui mais adiante, que orava pelos outros, mas muitas vezes pelos valores financeiros. E aí ele encerra essa primeira carta. Na segunda conversa, e aí Kardec diz que, novamente, ele recebeu uma carta do senhor Borel para invocar o espírito, porque ele não estava contente com as respostas que ele deu ali. E aí Kardec novamente o invoca, aonde ele já vem umas perguntas, umas respostas mais detalhadas, mas bem interessante para nós. Na 17, ele diz, contudo deveis lembrar-vos de que vos evocamos e o que respondeste de maneira mais cortês. Na primeira evocação, realmente ele é mais cortês, mas na segunda ele já não está muito satisfeito de estar ali. Porque o senhor Morel, ele insiste para que ele fale daquilo que ele estava fazendo. E mais adiante nessa questão, ele diz que o senhor Borel até fazia experiência com sonâmbulas, ou sonâmbula, onde ele diz ali que muitas vezes não era necessário aquilo, mas ele fazia para buscar os fins que ele queria. Não o fim de instrução, mas essa questão de achar alguma coisa que ele coloca entre parênteses, que ele não disse é um tesouro, o que ele queria buscar de alguma forma, mas ele diz que aquilo que ele estava fazendo, seu Bordeaux, não era para proveito de engrandecimento da comunidade, mas em proveito próprio. E que depois, no final, ele até concorda e diz que realmente o que ele estava buscando ali, ele foi enganado, mas não para proveito de uma comunidade, mas ele queria provar alguma coisa que não conseguiu. E o Espírito diz aqui, na primeira carta, que isso acontece. E aí, na 18ª, ele diz, certamente os outros também oraram. Uma coisa interessante que eu marquei aqui. Ele pergunta que Kardec, na primeira carta, diz que todos que estão ali presentes orariam por ele. E aí o Espírito vem na segunda carta e diz que só Kardec o fez. A resposta. E aí Kardec vem, não, lembra-se de mim, mas prometo fazer, são coisas diferentes. De fato, orastes, mas e os outros? Olha como ele tem essa resposta. E aí Kardec, ele faz uma pergunta se justificando na 18ª. Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do senhor Borel? Então, Kardec corrobora
falando pelos outros. Mas será mesmo? Quantas pessoas a gente vê chegar à casa espírita aí, dizendo, pedindo oração e tudo, e nem elas oram? Eu lembro de um senhor que eu aprendi muito com ele sobre os estudos dos evangelhos em São Paulo, que ele chegava muitas vezes as pessoas na Federação Espírita Paulista e dizia, ore por mim, fulano. Aí ele falava, o único mérito é meu. Você também tem que orar. Que a gente está acostumado a receber muitas pessoas pedindo oração, mas a pessoa não ora. É claro que a oração tem o mérito para o outro, sim. A gente sabe disso. Quando a gente ora pela outra pessoa, ela recebe. Mas a gente vai aprendendo que todos nós temos que fazê-lo. E aí o Espírito vem aqui e dá uma cutucada em Kardec. E aí ele responde nessa questão. Mas para mim a resposta número 20 a 21 e a 22 é mais ou menos o que resume da segunda carta aquilo que o Kardec queria saber e o Espírito também vinha para dar por encerrar. Aonde ele vai e diz assim, quando vos puserdes em contato com o Senhor Borel, conheceis suas crenças e suas possibilidades de fazer triunfar suas convicções, ter a realização de um grande fato, mas qual a incredulidade fosse forçada a inclinar-se? E aí ele responde, o Senhor Borel queria que eu servisse numa operação meio magnética, meio espírita, mas ele não tem estatura para levar o bom termo semelhante obra. E julguei que não devia fazê-lo. Então ele achava ali que naquele momento o que o Senhor Borel estava tratando com ele não era conveniente para ele fazer e naquele momento não era para o Senhor Borel aquilo necessário, segundo as crenças do Espírito. E aí a 21ª, podeis ver e dizer quais as causas durante suas pesquisas em Vedeia que fosse responsável pelo seu fracasso? Derrubando e a sua sonâmbula em mais 2 outras pessoas presentes. E no final, o Sr. Borel fala numa carta que realmente viajou para um local, naquele local ali, botou a moça em sonambulismo, que ela ficou mais quase 6 horas desacordada, né? Então a gente percebe isso, e o espírito estava presente, porque ele diz que o Sr. Borel evocava tanto ele em pensamento como evocava outros, que até teve o fato que ele observa aqui, que ele, através do magnetismo das pessoas presentes ali, empurrou o Sr. Borel, né? E na 22ª pergunta, para mim, ele vem com a resposta muito clara, que ele diz ter feito, durante suas longas e dramáticas experiências, descobertas muito mais surpreendentes para ele do que a solução que buscava. Vós as conheceis? Sim, mas algo que ele não descobriu é que os espíritos não têm por missão auxiliar os homens em pesquisas semelhantes a que ele fazia. Então, ele está dizendo ali que as pesquisas que o Sr. Borel fazia não era para instrução de alguma coisa. Ele dizia que era. Mas ali, no meio das mensagens que a gente vai lendo, ele diz que o Sr. Borel estava procurando tesouro, riqueza, alguma coisa muito importante para provar aquilo. Deus nada pode ocultar se os homens negligenciarem o trabalho e o exercício da faculdade para correr este em busca de um tesouro. Aquele ou uma invenção pedindo aos espíritos que eles servissem tudo isto não seria de proveito. Então, ele vem ali mesmo com pequeno conhecimento, ele dizer, tem que Deus não se priva para nós que seja uma coisa útil para todos, não riqueza, isso, aquilo. Os espíritos não estão ali para nos servir. E depois ele vem dizendo isso. Ele vem dizendo que a evolução não é nesse sentido. A evolução é de nos instruir, nos educar moralmente. Senão, todas as pessoas iam invocar espíritos toda hora para resolver os problemas dela, como ele diz no final dessa carta.
todas as pessoas iam estar invocando para resolver afazeres do seu dia a dia. E aí o Espírito diz que não, a evolução não é isso. Mesmo com o parco conhecimento dela, a evolução não é isso. E aí Kardec vem depois e recebe a segunda carta desse senhor, onde ele começa a revelar que realmente a intenção dele era nesse sentido. E aí eu não tenho muito o que falar, eu acho que mais ou menos aqui, mais coisas que eu tenho que falar, eu já deixo para minha próxima vez também, ouvindo os comentários de vocês. Também um minuto aqui, né? Faltava um minuto. Então, vamos dar prosseguimento. E Roberval tem 10 minutos para apresentar o próximo tema, correspondências. E aí, pessoal, bom dia para todos. Esses 10 minutos aí é danado, viu, amigo? O tema aparentemente é pequeno, mas quando você vai pesquisar, o tema é grande. A questão do charlatanismo, esses médios interesseiros, não tem jeito, eu gosto de dar uma pesquisada, e como nós podemos falar de antes, não pode falar depois de Kardec, né? Mas falando de antes, nós vamos ver que essa preocupação está lá em Deuteronômio 18, quando diz, não consultei, eu até achei engraçado aqui, eu trouxe a Bíblia aqui, porque de vez em quando eu pesquiso, e eu achei, essa aqui tem um termo bem interessante, onde ele diz o seguinte, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, a agouros, a feitiçaria, a magia e ao espiritismo, viu? A adivinhação ou a invocação dos mortos, porque o Senhor Deus abomina todas essas coisas. Então, essa questão da fraude, nós temos observado que é da natureza humana, desde quando o mundo foi criado, na nossa circunstância atual também não seria diferente. E Kardec, por trazer a mensagem da forma que ele trouxe, obviamente teria espíritos embusteiros, médios interesseiros, e que praticariam essa fraude com o objetivo, como o senhor Mateus nos mostra aqui, até mesmo degrinir a imagem da doutrina espírita. Então, essa questão de fraude não é uma questão nova, é uma questão de quando desde o mundo é mundo. Mas nós vamos observar, eu tenho que fazer uma síntese muito rápida aqui, quando o senhor Mateus, ele diz, né, e talvez não seja tão severo quanto vós a respeito dos médios, que de forma digna e conveniente aceitam a remuneração pelo tempo que consagram a experiência, por vezes longas e fatigantes, mas o sou e não se poderia ser o mais em relação aos que, em tais casos, suprem no momento pelo truque e pela fraude, a ausência ou insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Uma coisa que eu notei aqui bastante interessante é quando ele vem fazer essa colocação em relação aos médiuns que acabam tentando oferir algum lucro em relação a isso. E o próprio Kardec, ele volta e faz algumas colocações onde ele concorda e acha que até em determinado ponto é digno que a pessoa receba esses benefícios. Ele diz justamente o seguinte, não somos dessa opinião e pensamos que mais vale... perdão, gente. Quando Kardec faz essa colocação, ele admite até que em alguns momentos essa pessoa possa ser, casos muito especiais, essa pessoa possa receber alguma remuneração. Mas na sequência natural, Kardec também já vem dizendo que isso aí é uma porta aberta para o orgulho, para a vaidade, para a ganância, que é um caminho natural de perdição dos médios que realizam trabalho dessa natureza. E eu estava observando e vendo que muitos médiuns que utilizam-se do recebimento, muitos deles sabem o risco que estão correndo. E outros, além do recebimento material, Kardec também chama a atenção que existem alguns interesses de ordem pessoal desses médiuns, né? Tem a vaidade por trás disso aí tudo, tenta oferir lucros de outras formas,
no meio onde eles vivem, ou seja, é uma coisa extremamente perigosa. E Kardec também chama a atenção em alguns fatos, onde ele diz: se o fato de obter lucros com a sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Então, ele não vai de encontro totalmente, mas ele mostra que isso é uma coisa bastante perigosa. Mas o senhor Mateus é um cara bastante rígido, né, tanto quanto Kardec, e ele reclama muito, porque essas pessoas eles acabam suprindo a falta, né, dos espíritos pelo truque, pela ausência ou insuficiência dos resultados prometidos. Observando isso aí, ele mostra que todos aqueles que fazem reuniões e acabam cobrando por essas reuniões, obviamente, eles vão querer também cobrar os efeitos. Eles querem a resposta, porque pagaram para isso. Então, ele volta a questionar mais uma vez também, ele mostra que é uma coisa muito terrível você pegar e misturar o verdadeiro com o falso. Aí o senhor Matheus diz que isso é uma infâmia, né? E mais ainda, levantar descrédito sobre os indecisos. Isso é uma coisa terrível, porque nesse processo de fraude, as pessoas que estão indecisas, elas vão observar essas questões e, ao descobrirem que é uma fraude, a tendência natural é elas afastar-se do processo, do conhecimento e taxar tudo aquilo como sendo de origem fraudulenta e não pesquisarem para observar que no fundo daquilo ali existe o lado real, porque em todos os aspectos da vida existe o verdadeiro, existe o falso, né? O bom senso, a lógica, o discernimento e o estudo é que vai fazer com que nós venhamos a ter esse discernimento. E Kardec também coloca isso também no escrito logo abaixo, quando ele fala a questão que a proporção que o espiritismo foi avançando, que a ciência foi avançando, que o homem foi buscando conhecimento, naturalmente nós seremos as pessoas que iremos desmascarar esses médios interesseiros fraudulentos. Ou seja, só o conhecimento de causa irá fazer com que nós possamos combater isso aí. Mas o senhor Mateus, o Matias está aqui, ele é também bastante rígido, ele pede logo que essas pessoas sejam desmascaradas, que elas possam ser banidas de toda a ação envolvendo a espiritualidade. Ou seja, tem que banir-se de forma geral, não pode aceitar-se. E ainda mais, ele mostra que seria até divulgar essas pessoas para que elas não tivessem acesso. Então, ele é bem interessante também quando ele faz isso aí. Uma outra colocação que eu achei também bastante pertinente dele é quando ele fala em relação às pessoas de boa fé, as pessoas que estudam, que pesquisam, que levam informação para os médiuns, né? E isso acaba também ferindo e jogando no descrédito essas pessoas, com essas ações que esses médiuns trapaceiros colocam. Então, é uma forma bastante dura, porém necessária, para que possamos estar atentos, observar essas fraudes e não deixar que elas venham a desenvolver-se no nosso meio, porque elas só trazem um prejuízo muito grande para todos nós. E Kardec deixa algumas considerações aqui bastante interessantes. Por favor, Marcos, quando faltar 2 minutos, você me avisa. Eu já tenho quantos minutos? 7 minutos e 55 segundos. Então, 8. Vamos lá. Então, Kardec deixa a receita natural e ele mostra muito bem que onde não tem nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, onde não tem o recurso, o dinheiro, o ganho financeiro, ou até mesmo o ganho de outra espécie, como eu falei aqui, o charlatanismo não tem porquê estar presente, né? Então, a grande receita é essa, é não colocar as questões de ordem financeira e os interesses que as pessoas têm no aspecto social, no aspecto da vaidade, outras coisas mais,
que vem fazer com que elas possam produzir esse tipo de ação. Logo, ou seja, Kardec coloca muito bem, a questão de ordem financeira, onde não tem a comercialização, não tem de maneira nenhuma, porque o charlatanismo está presente. E aí, para encerrar, eu quero fazer uma colocação aqui que eu acho bem interessante também, em relação, quando eu iniciei falando do Deuteronômio, eu quero encerrar isso aqui também falando em relação a Jesus, né? Quando Jesus disse, dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste, com essa recomendação, prescreveu Jesus, que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Esta faculdade Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus ainda recomendou que não fizesse dessa faculdade objeto de comércio, expulsou do templo os mercadores, condenando assim o tráfico das coisas santas. Isso é muito interessante a gente relembrar, porque eu começo no Velho Testamento, passo por Kardec, que é a sequência natural, mas a gente vai fechar isso aí justamente Tempo encerrado. com Jesus. Eu já encerrei também, meu irmão. Muito obrigado pelo tempo. Robert, vai pontual demais. Então vamos lá, Muritiba. Vou marcar. Valeu, bicho. Você tem 15 minutos. Me castigaram, viu? Qual o áudio seu? Tá fechado. É verdade, a idade, o janeiro. Eu vou fazer uma mágica para falar de tanta coisa em tão pouco tempo. Quem já não ouviu uma frase que virou um chavão no movimento espírita, dizendo: é melhor rejeitar 100 verdades que aceitar uma mentira? Eu já ouvi muita gente aí, dita famosa, fazer uma afirmativa de se dizer que Kardec falou isso. Nesse artigo apresentado aqui, nós vamos ver que, na realidade, não são 100 verdades que foram trazidas, né? E nem tampouco de Kardec. Kardec não falou nada disso. É aí que a gente começa a perceber a importância da produção do conhecimento e não da reprodução de informações, às vezes, indevidas. A importância desse estudo, para mim, fica bem claro sobre isso, que a gente está bebendo numa fonte pura de Kardec, inclusive para a gente perceber como ele trouxe informações, como ele pegou informações trazidas pelos espíritos, melhor dizendo, em algumas mensagens, e levou para as obras básicas, que também fica claro que não foram os espíritos quem organizaram essa sequência de obras. Para mim fica claro. A prova disso o quê? O que é que Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos? Isso é depois que coletou informações na Revista Espírita que lançou a segunda edição. Essas 3 mensagens apresentadas, que iremos apresentar aqui, são mensagens de Erasto. E essas 3 mensagens, ele publicou na Revista Espírita em agosto. E por que é que ele publicou posteriormente no Livro dos Médiuns, sendo que o Livro dos Médiuns, a primeira edição, tinha sido lançado em janeiro de 1861? Nós já havíamos falado disso antes, já tinha chamado a atenção da gente algumas apresentações anteriores, e a gente percebe isso. A gente percebe que, na realidade, a proporção que iam chegando informações dos espíritos, Kardec ia sistematizando e ia colocando lá. E por isso que, às vezes, o desconhecimento do espiritismo nos leva a fazer afirmativa. Querem ver uma coisa? Livro dos Espíritos, pergunta 237 a 256. Kardec vai falar sobre sensações, percepções e sofrimento dos espíritos. Na 257 é que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um ensaio teórico, aí já é a afirmação dele, já é o conhecimento dele, a percepção que ele teve das informações. Por isso que a gente chama atenção. Nessas nessas mensagens de Erasto, o que é que eu pude perceber? Nós apresentamos, a semana passada, do mês de julho, um artigo também de Erasto e Timóteo, foi apresentado, eu não lembro por quem, dissertações e ensinos espíritas por ditados espontâneos, obtido também pelo médio Diambel, membro da sociedade,
E essa mensagem foi de Erasto e Timóteo. E na mensagem tem uma afirmativa muito forte, eu acredito que deve ter sido objeto de discussão posterior, quando ele disse assim: é por essas razões que nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas, instruídas para a divulgação do espiritismo e desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e os mais imorais. Quando ele falou de pessoas, indivíduos imorais, né, e que os espíritos se dirigiam, aí o pessoal deve ter questionado. E aí, posteriormente, Erasto vem e traz essa informação, essa mensagem fantástica e maravilhosa, que está da influência moral dos médios nas comunicações. Mas vamos voltar também um pouquinho quando fala sobre a influência dos médios nas comunicações. No livro Instruções Práticas, que foi lançado em 1858, Kardec traz lá o quê? As qualidades morais do médium têm a influência capital sobre a natureza dos espíritos nas comunicações. Veja lá, 1858, quando ele traz. Quando ele vai substituir o livro Instruções Práticas pelo livro dos médiuns, ele já vai desmembrar em 2 capítulos. Ele vai falar, primeiro, no capítulo 19, sobre o papel dos médiuns, mas no 20 é que ele vai trazer sobre a influência moral dos médiuns. E aí ele vai inserir esta mensagem maravilhosa de Erasto, mostrando, trazendo o quê? Trazendo em linhas gerais, eu vou fazer um resumo, eu não vou ler, mostrando que o médium tem um papel secundário. Logo no início, Erasto vem dizer, olha, o médium tem um papel secundário na produção das mensagens, na transmissão das mensagens. Aí bate certo com Kardec quando ele vai falar no livro dos médiuns, no capítulo 20 mesmo, que é esse da influência moral, que ele vai dizer: a faculdade mediúnica independe da moral, a faculdade. E é o que Erasto vem dizer logo no início aí, olha, quando a gente quer transmitir uma mensagem, e essa mensagem deve ser transmitida de uma forma escorreita, simplesmente o médium não deveria exercer a influência moral sobre isso, deveria ter simplesmente transmitir aquilo que nós queremos. Mas aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer mais na frente que é preciso que tenha essa relação do médium com o espírito. E ele vai dizer, olha, médiuns bons vai ter uma relação com bons espíritos, bom no aspecto da moralidade, no aspecto da intelectualidade também, ele vai deixar claro. Médiuns maus vai ter uma relação com espíritos maus. E aí ele vai trazer algo que se bate 100% com a diretriz de Kardec. Ele vai dizer o quê? É preciso que se use a razão, é preciso que se use a lógica, e é preciso que, na dúvida, se abster. Ele vai trazer isso claro quando ele vai falar, na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios, não admitais, pois senão aquilo que tem uma evidência certa. E aí ele vai trazer a frase célebre, que a gente deve memorizar, mas trazendo como sendo a informação de Erasto. Mas vale repelir 10 verdades que admitiam uma só mentira, uma teoria falsa. Mas veja o que está por trás disso aí. Quando ele vai dizer o quê? Com efeito sobre essa teoria, pode-se edificar todo um sistema. O cerne da mensagem está nisso aí, a alma da mensagem está nisso. Por trás de uma teoria falsa, pode-se edificar todo um sistema que se esborraria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre uma areia movediça. Isso me faz lembrar muitas conversas que eu tenho tido com o Robertinho, que o nosso conhecimento espírita foi sedimentado em cima de alicerces de areia e não de alicerces de pedra, porque a gente não bebeu nas fontes kardecianas. A gente bebeu na fonte de ideias, informações de múltiplos espíritos, mas ideias sem se coadunar com o espiritismo. E no último parágrafo, Erasto vai dizer isso. Agora o espiritismo está bastante espalhado entre os homens e moralizou o suficiente os seus adeptos sinceros
em sua santa. E ele vai dizer, aquilo que se coadunar com a doutrina deve ser objeto de aceitabilidade. O que não, não. Para mim fica muito claro aí, gente, que hoje existe uma mistura muito grande de espiritualismo com o espiritismo, isso trazido pelo movimento espírita com ideias irracionais, com ideias sem lógica, sem bom senso. Essa mensagem, eu acho que deveria ser objeto de seminário, para a gente discutir uma série de teorias, entre aspas, de alguns espíritos, através de alguns médios, e que é tomada como verdade muito mais do que o que está inserido dentro do espiritismo. Na segunda mensagem, faltando 2 minutos, me avisa aí, Marcos Pessoa. Na segunda mensagem, é sobre transporte. Nós já discutimos um pouco essa mensagem quando foi falado sobre transporte de objetos. Ele, inclusive, levou também essa mensagem para o Livro dos Médiuns, no capítulo 5. E ele vai trazer uma explicação técnica. Para mim é interessante justamente o lado técnico que ele vai falar, que a gente até já discutiu, sobre a produção do fenômeno de transportes. Ele vai falar de que nem todo médium tem a faculdade, vai falar sobre a expansão e a penetrabilidade do sistema nervoso, e que é facilmente excitável, que permite, por meio justamente de vibrações, projetar, os espíritos utilizarem isso e projetar, né, ao seu redor uma profusão de fluido animalizado, e que os espíritos só produzem isso, mesmo tendo vários médios, só produzem isso utilizando o fluido animalizado de um único médium. E ele vai dizer que para a produção desse fenômeno precisam ter algumas características, ter uma maior concentração. Ele fala da dificuldade de se realizar atividades de fenômeno de transporte em público, que é preciso ter uma maior concentração, uma maior difusão entre os fluidos do médium com o fluido do espírito, né? E que esse médium deve ter uma profusão maior de fluidos, deve ser mais bem dotado, como ele utiliza esse termo, mais bem dotados de fluidos. A afinidade entre o espírito que está realizando esse fenômeno de transporte e o médium, que deve ter uma fusão de tal forma que deve haver essa interação para se tornar um único elemento fluídico. E aí ele vai trazer a informação que, para mim, é a explicação técnica, né? Justamente o que? Quando ele diz, é que para a produção de tais fenômenos é necessário que as necessidades do espírito motor, veja bem, que as necessidades do espírito motor sejam aumentadas por algumas do mediunizado. É que o fluido vital indispensável para a produção de todos os fenômenos mediúnicos, ou medianímicos, como ele diz, é apanágio exclusivo do encarnado. E, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a impregnar-se dele, ou seja, a indispensabilidade do fluido vital do médium, para que tenha a produção do fenômeno. E mais embaixo ele traz uma informação interessante, quando ele diz, olha, os fenômenos de pancadas, os fenômenos de batidas, esses fêmenos de movimentos, de suspensão, isso são fenômenos simples, e que o médium, pela sua vontade, assessorado por espíritos familiares, pode produzir isso. Kardec coloca no Livro dos Médiuns lá como médiuns facultativos, e que pela ação da vontade o médium pode provocar esse fenômeno. Agora ele vai dizer, já o fenômeno de transporte, não. É um fenômeno mais complicado e que precisa sim, não da vontade do médium. O médium chegar e dizer, eu quero que realize agora um fenômeno de transporte. E aí não vai acontecer, porque é algo mais complicado. Vamos nos lembrar daqueles artigos anteriores, Seu Home 1, 2, 3, que a gente leu, e ele parece que no 2 ele vai dizer, o médium, Seu Home, produz os fenômenos de levitação, os fenômenos de pancada, de movimento pela vontade. E aqui se encaixa o fenômeno
né, da simplicidade. Mas não tem nenhum registro de Daniel Douglas Home ter realizado o fenômeno de transporte de objetos. Não tem nenhum registro, pelo menos eu não tenho conhecimento, eu pesquisei e não encontrei nenhum disso aí. Então, é aqui que Erasto fala. E, por fim, o terceiro artigo, né? O terceiro artigo que é dos animais médios. Dos animais serem médios, olha que uma discussão, no final a gente percebe que houve uma discussão na sociedade, quando um dos adeptos fervorosos não tem informação de quem fora esse integrante, dizia justamente que os animais poderiam ser médios, se os espíritos poderiam envolver os objetos, né? Mediunizar os objetos, mediunizar as mesas, por que não poderiam os animais? E aí Erasto vem trazer uma informação interessante que Kardec levou lá para o capítulo 22º, no item 236 do Livro dos Médiuns. Aí reforça a teoria que Kardec complementou o Livro dos Médiuns nas edições posteriores, mostrando a impossibilidade dos animais serem médios. Ele vai trazer a teoria justamente da similitude dos fluidos do perispírito do médium encarnado com o do espírito, e que os animais não têm essa similitude, não têm semelhança, daí a impossibilidade. Mas ele trouxe uma informação de que os espíritos podem aparecer para os animais, sim. Ele diz, olha, não mediunizamos a matéria nem os animais, mas os espíritos podem aparecer para os animais. Então, esse fenômeno tem a ver com a questão da similitude. Animal não é médium. Fica claro aí que não... Primeiro que animal não tem espírito, tem um princípio. Tem o formato perispirítico, mas não tem similitude com o aspecto fluídico do espírito. E o tempo é escasso, fico por aqui. Muito bem. Bem em cima. Então, agora nós vamos passar a palavra para Anderson. Está por aí? Você tem 4 minutos para fazer suas conclusões. Então sentar e chorar, é melhor, né? Gente, eu queria primeiro parabenizar os três. Eu acho que todos os 3 artigos, apesar de Roberval, como ele bem colocou, né, ser uma página e meia, dependendo da tradução, mas é um artigo que dá para fazer muitas reflexões profundas, né? Dá para fazer muita ramificação e compreender muita coisa tirada ali de dentro, né? Mas eu vou fazer vou tentar fazer algumas observações que eu acho que vocês falaram muito bem dos artigos, né? Deixa eu aqui, de Rodrigo, eu marquei uma observação que tem aqui na página 273 da minha edição, né? O Kardec faz uma observação, ele vai dizer o seguinte, assim, vê-se que o espírito é discreto. Aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, e mesmo nos espíritos pouco adiantados, olha a referência, né? Mesmo nos espíritos pouco adiantados, de onde se pode concluir que se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, muito provavelmente seria para se divertir, seria um erro levá-los a sério. Por que eu citei isso aqui, gente? Eu já vivi uma história dentro da casa espírita, tá? Dentro de um centro espírita, tá, gente? Não um espiritualista. Onde um espírito, que era quase que o segundo mentor da casa, né? De vez em quando ele chegava meio aborrecido, ele era bem grosso, eu já achava super estranho esse fato dele ser muito grosso. E uma certa oportunidade, um colega que estava lá, que era, vamos dizer assim, dialogador, né? Na sala, e ele foi dialogar, o espírito virou para ele e foi falar, tipo assim, não, que nada, né? Porque na semana anterior a pessoa tinha faltado. Ele fez, não, que nada. Você não veio porque você não quis, né? Por que você não fala o que você estava fazendo? Né? Porque você saiu e falou alguma coisa sobre questão de bebida e sobre questão de pornografia. Agora veja, gente, olha o tipo de privacidade da pessoa que o espírito, que supostamente era um mentor, chegou dentro da mediúnica falando da pessoa. Que seja verdade, não é verdade? Que seja verdade, que a pessoa fez isso ou não. O ponto-chave era você olhar para o espírito e falar, será que é o mentor mesmo que está aí falando? A questão não é se a pessoa fez aquilo ou não, mas a questão é o tipo de privacidade que aquilo pertencia, né? Você vê que ele fala aí que a experiência mostrava que até os espíritos menos evoluídos, eles são discretos.
né, sobre essas coisas, né? E quando eles assim não são, a gente deve desconfiar de qualquer tipo de elevação que esse espírito tenha, né? Então veja como muitas coisas são fáceis de perceber enganações dentro da nossa rotina e a gente passa despercebido, né? Às vezes por uma desatenção, não por maldade, mas a gente passa despercebido de que certas atitudes dos espíritos praticamente jogam na cara da gente, tipo assim, olha, eu não sou bem isso aí que eu estou dizendo, ou eu não sou o espírito que estou dizendo que sou. Um dos dois, né? Enfim, na parte de Roberval citou a parte de Deuteronômio, né? Eu gostei muito que ele citou, que é uma parte bem polêmica, né? Tanto que Kardec, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 11, que é o último capítulo da primeira parte, beleza, que é o último capítulo da primeira parte, ele vai falar da proibição de evocar os mortos, né? E aí ele cita essa parte de Deuteronômio também. Só que aí você vê, na tradução de Roberval, né? Fala lá do Espiritismo, né? Se eu não me engano, o Roberval falou, né? E aí você vê, eu peguei essa Bíblia de Jerusalém aqui, que foi aqui, Severino Celestino indicou a minha esposa, conversando com ele indicou, quero que chegar mais próximo. Por quê? A palavra, nessa passagem, não existe espiritismo. Por quê? Porque a palavra espiritismo surgiu em 1857, junto com Kardec. Então não tinha como ela estar na tradução da Bíblia, foi algo colocado posteriormente, não é verdade? Não tem como isso estar lá no Antigo Testamento originalmente. Alguém acrescentou depois a palavra espiritismo, porque a palavra não existia. Espírito sim, mas espiritismo não, né? E aí só para concluir a parte de Roberval, que aí a da parte de Itamar eu vou deixar para complementar depois, né? Kardec fala aqui na página 278 o seguinte: como é que se diz? Tempo esgotado, beleza. Eu falo na próxima. Valeu, Marco. Vamos dar a palavra a Beto. 4 minutos, Beto. Cadê Beto? Beto saiu, foi? Então. Caiu. Fred. Bom dia. 40 minutos, né? 4 minutos. 4 minutos não dá para falar nem do primeiro texto. É assim mesmo. Já está contando. Eu não sei nem por onde começar, para falar a verdade, né? Eu vou começar pelo último, né? Porque se eu for falar dos 2 primeiros, acaba o tempo. E deixa os 2 primeiros para depois. Essas mensagens de Erasto são bastante interessantes, né? Eu, particularmente, não tenho, assim, muita ligação. Eu não busquei, assim, estudar muito essas questões da mediunidade, mas essa frase que Itamar citou mesmo, que está lá num dos textos, no primeiro texto lá de Erasto, ela é bastante conhecida, né? Claro que cada um tem feito, ao longo do tempo, uma versão dessa frase, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido dizer que Kardec teria sido autor dessa frase. Eu sempre a considerei como de Erasto, mas pela leitura, né? É claro que deve ter pessoas que acabaram criando essa versão. Mas eu não tenho assim, muito o que dizer sobre isso aí, porque ele envolve algumas questões que estão mais familiarizadas com quem convive de perto com a mediunidade. Mas, do ponto de vista teórico, é bastante interessante quando ele, principalmente no primeiro texto, chama muita atenção para 2 coisas que eu achei bastante especiais. Uma delas como outros espíritos também já fizeram isso, né? Não somente no Livro dos Médiuns, mas em outras obras, colocar a condição do médium como secundário, né? Como um mero instrumento, né? Nós já ouvimos isso muitas vezes em várias abordagens, em vários textos, nós já lemos sobre isso, né? Mas, aparentemente, muitos médiuns não admitem serem secundários, né? E atribuem para si, muitas vezes, algo que não é competência ou não é uma característica do comportamento ou da personalidade, mas sim da mediunidade, né? Então, esse é um ponto bastante interessante, né? O outro ponto diz relação à questão dos transportes de objetos, né? Erasto deixa muito claro que não é fácil, que é bem complicado e bem raro, né, esse tipo de mediunidade, e ainda bem, né, porque se fosse,
muitas coisas seriam feitas aí por muitos médios de má-fé ou se utilizassem da mediunidade para outros fins que não fossem de honestidade, de seriedade, né? E isso aí nesse mundo não falta, né? Existem muitos médiuns que utilizam sim a mediunidade para um minuto, né? Para questões financeiras, econômicas. Isso aí é muito visível em toda a literatura, em todas as circunstâncias que a gente percebe. Então, se fosse fácil realmente esse processo de transporte, muita coisa estaria fora do eixo, digamos assim, nesse procedimento. Então, eu vou parar por aqui, porque o meu tempo já está acabando. Os textos, indiscutivelmente, não se pode falar sobre esses textos em tão pouco tempo, né? É um seminário, como o Itamar sugeriu. Então vamos lá, Beto. Começa aí. 4 minutos, viu, Beto? O som tá bom, não? O som tá bom? Estão me ouvindo? Tá, Tudo, beleza. tá bom, beleza. É porque deu um probleminha, tive que sair aí. Realmente, 4 minutos é fazer milagre, não é? Já começou. É usar de mediunidade aí. Mas eu vou acrescentar algumas coisas somente no que Itamar falou aí, que ele faz a comparação da máquina com o médio, que são secundários, como vocês já falaram aí. Mas ele faz também a comparação, assim como a máquina tem interferência, a influência do médio também, moral, tem interferência na comunicação. A moral em si, para a mediunidade, não, mas a moral do médio para transmitir a mensagem, sim. Agora, ele faz uma coisa interessante. Ele diz que mesmo com essa influência, há casos que, se ele coloca aqui como médiuns medíocres, os médiuns, os espíritos se utilizam, mesmo assim, para passar uma mensagem que seja ali de cunho moral. Assim como também os médiuns mais, vamos dizer assim, mais adestrados, né? Um bom médium, também da comunicação, muitas vezes, de espírito leviano. Isso eu achei interessante. Isso quer dizer que quando na hora que tem que ser, se um trabalho for sério, é como diz assim, não tem outro, vai você mesmo, meu irmão. Vamos fazer de tudo aí para dar essa comunicação. São casos extremamente difíceis, né? Raros. E ele diz aqui também que médios levianos vão atrair espíritos levianos. E esses espíritos levianos falam muitas coisas boas, no meio de muitas falsas. Pode enganar aquele que não estuda, aquele que não procura se melhorar intimamente. E a gente vê muitos trabalhos mediúnicos nessa daí. E ele diz uma coisa interessante aqui, que muitos desses médiuns ou dessa equipe mediúnica, dessas casas, são mais isoladas. Tem casa que acha que é dona de tudo. Tem aí as regionais e tudo, justamente para isso, trocar ideias, trocar experiências. Mas quando a gente se isola, com a casa espírita se isola também, está sujeito a tudo isso aí. E nesse daí da correspondência, o cara vai se defender, né? Ele diz assim, ó, você disse que o dinheiro, a remuneração é espírito leviano. Aí o cara fez, eu sou o médium que recebo o dinheiro, mas peraí, me tira dessa jogada aí. Ele é contra. Agora, Kardec diz assim que em certas circunstâncias tudo bem, mas ele deixa claro que a doutrina espírita, de forma absoluta, não tem remuneração. Então, na casa espírita, não deve ter e acabou. Não tem negócio de conversa, não. Inclusive, uma coisa interessante, como Robert Lau falou, dos interesses outros, das evidências, dos trabalhos na casa espírita, não só o mediúnico ser remunerado através de interesses, através de associar os trabalhos mediúnico ao de caridade. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, há várias formas. Agora, dentro da casa espírita, não pode ser aceitável nenhum. É absoluto e acabou.
Acabou aí, foi, Beto? Rapaz, em cima. Se luta não, que lá no final ele cobra de volta. Eu tô entendendo, Anderson. Então vamos lá, é a minha vez, né? 4 minutos aí, por favor, Anderson. Eu fiz a leitura desses textos e reparei uma coisa assim muito interessante. Primeiro, esse texto de Rodrigo, que é sobre a questão dessas evocações, mas que Kardec chama atenção a respeito do que se faz em torno da existência, mas também da faculdade mediúnica, porque ele vai tratar da questão do charlatanismo, do benefício próprio em favor de algum tipo de objetivo, talvez escuso. Por isso que lá na pergunta de número 3, quando o Rodrigo falou a respeito do espírito que estava sendo evocado, e ele, a priori, ou seja, a princípio, ele atendeu de uma forma muito menos grotesca do que na segunda vez, mas ele vai aqui apenas demonstrar que existia por detrás de tudo isso e que um fenômeno, mesmo ocorrendo em torno do sonambulismo, seu Burel, se eu não me engano, ele vai dizer que ele se achava que ele tinha conhecimento e, na verdade, ele não tinha moral para poder manter esse tipo de propósito. Até porque, por detrás de tudo isso, se escondia uma outra situação que era, na verdade, objetivos escusos, e que traria, na verdade, o charlatanismo, porque queria ganhar dinheiro. Na segunda, na correspondência que Roberval faz, vai se tratar da fraude, né? Pagamento da mediunidade, e que Kardec deixa claro que uma coisa, se você não tem nenhum interesse, isso faz com que se afaste qualquer tipo de charlatanismo nesse exato momento em que as pessoas se aproveitem da faculdade mediúnica para aferir algum tipo de recurso. As outras questões, que os textos são bastante assim, ricos em torno da faculdade mediúnica, do uso dessa faculdade mediúnica, de como ela ocorre. Itamar falou a respeito da influência moral dos médios nas comunicações, que é fundamental. Primeiro, se a pessoa for um sujeito sério, obviamente ele não vai estar se apropriando de uma faculdade para poder colocar a serviço exclusivo do seu orgulho, da sua vaidade, e nem tampouco ser instrumento fácil de que os espíritos o tomem como efeito para que possa se apropriar em torno de algumas questões, seja elas de ordem imoral ou não, mas o que Kardec coloca aqui, ele vai fazer o que Erasto coloca nesses textos, é que ele vai demonstrar quais os tipos de médios, que tipo de médio está ali e que médio poderia, de alguma forma, ter esse papel, que é o papel secundário do médio. O que eu achei interessante é como ele coloca como se fosse um telégrafo e que ele é apenas um instrumento. Não existe vaidade, não tem que ter vaidade por ter essa ou aquela faculdade mediúnica. Nem tão terminou? Nem tão pouco cobrar. E aí vem, mais adiante, ele vai fazer as discussões a respeito da faculdade dos animais, como se animal tivesse possibilidade de transmitir o pensamento dos espíritos, que é a questão da similitude dos fluidos que Kardec vai discutir. Fico por aqui.
Vamos agora dar mais 4 minutos para Rodrigo. Bem, a respeito do que eu falei, que vocês falaram, não tenho muito a discordar. Agora eu queria fazer também um pouco de comentário ao que Tamar, a mensagem de Tamar, que realmente eu acho muito instrutiva e tenho aprendido muito. E realmente sempre questionei nas casas espíritas onde passei essa questão do que Tamar colocou, da mais vale recusar 100 mentiras do que aceitar uma verdade. É isso. E nunca encontrei Kardec falando isso em lugar nenhum. Né? E realmente nessa mensagem de Erastos, que ele volta agora corroborando isso. Sou totalmente a favor. A respeito do que Anderson colocou, e o que a gente não vê em muitos locais, em algumas regiões que eu tive a oportunidade de ir e viajar, são proibidos se falar em casas espíritas e em alguns locais da vida pessoal. Porque a gente escuta as coisas e fala. E tem um ditado popular que a gente fala a verdade através de brincadeira. Você fala a verdade para uma pessoa, se a pessoa não gostar daquilo, você fala que é brincadeira. Não, é verdade. Mas é como a pessoa se ofendeu, você fala que é brincadeira. Muitas vezes, nas casas espíritas, os médios se usam dos supostos espíritos para falar alguma coisa para o outro. E a gente teria que ter como regra ou como uma política, não uma política, mas uma norma dentro da casa espírita, que a gente evite falar das questões pessoais, eu digo umas outras coisas. Um estudo sério, equilibrado, para que a gente tenha resultados bons ali. Também sou muito a favor do que ele diz ali, de não cobrar, né? Mas a gente vê que alguns países, principalmente como os Estados Unidos e a grande maioria dos países da América, daquela parte da América Latina, as comunicações e os trabalhos mediúnicos são remunerados, porque são países que trabalham nessa questão do capitalismo. Então, para tudo se remunera, que é uma questão daquele pessoal, entendeu? Mas muito se tem discutido a respeito da remuneração, e mesmo eu sendo contra, é uma questão do Livro dos Espíritos que diz: os espíritos influenciam as pessoas a todo momento, em tudo, ou na sua grande maioria, que são remunerados. No trabalho, no dia a dia, de uma coisa ou no outro, mas a gente acha e tem essa convicção que dentro da casa espírita não pode haver isso. Mas a gente é remunerado fora. Entendeu? Então, são muitas discussões que vale a pena para a gente aprender nessa questão, que vale a pena a gente conseguir e contribuir nisso. Então, a gente vai percebendo isso. E é mais isso que eu tenho para colocar. Se quiser dar o restinho de meu tempo para alguém que queira, estou à disposição. Então, vamos passar para a palavra para Roberval. 4 minutos, Roberval. Vamos tentar nesses 4 minutos aí. O tema de Itamar é um tema muito complexo, muito extenso, e tudo que nós viermos a falar aqui vai ser uma coisa meia boca. A realidade é essa. Nós vamos ter condição de concluir o pensamento, porque, como ele mesmo disse, requer tempo para que possamos fazer um seminário e discutir essas questões. Concordo com o Rodrigo e com o Fred, nunca ouvi Kardec também falar em relação a 10 verdades e tal, essa questão, ou 10 ou 100. Sempre eu tive na conta de Erasto, isso aí, não na conta de Kardec. Também não vi nada até hoje onde Kardec tem pronunciado, exceto algumas pessoas que equivocadamente podem ter atribuído a Kardec essas colocações. Na questão da remuneração, o Beto colocou muito bem, eu relatei o que foi dito aqui, a posição da Casa Espírita é realmente essa. Não deve haver, de forma alguma, cobrança, até mesmo naqueles supostos presentes que os médiuns recebem, né? Eu li uma época passada, faz muito tempo, não me pergunte onde, que me veio à mente agora, onde
de um cidadão que realizava curas e curou uma filha de uma pessoa muito rica, e em determinado momento essa pessoa o procurou, chegando à sua casa, colocou um pacote sobre a mesa. Ele tinha uma mulher praticamente semi-louca, que ficava presa num quarto, um filho doente, e essa pessoa deixa o pacote e sai. Ele pega o pacote, vê que é dinheiro, sai correndo, entrega a pessoa. A pessoa, não, eu deixei para você e tal. Ele diz, não me faça perder em 1 hora 30 anos de trabalho. Então, não aceita a remuneração, mesmo passando pelas dificuldades que ele vinha passando. Então, essa é a visão dentro da casa espírita. Quanto à questão que foi colocada em relação à questão de vida pessoal, Anderson colocou, eu também já presenciei isso, e dentro da casa espírita não deveria ser, mas existem muitas pessoas que têm a sua rivalidade e, na verdade, não se batem bem uma com a outra. Isso acontece, nós temos conhecimento disso aí, e aproveito esses momentos para estar relatando alguns fatos da vida alheia, dando uma conotação mediúnica que, na maioria das vezes, não é, e sim uma questão de vingança pessoal. Já tive o desprazer de observar essas questões. Eu li, em uma certa época, um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Faz muito tempo que eu li e eu não me recordo do autor, mas é um livro que relatava muito bem essas questões. O nome do livro chama-se Aconteceu na Casa Espírita. Nós vamos ver tudo, Anderson, em relação até contato de médium passista, de esclarecedor com médium, tudo isso aí nós vamos ver, e o quanto os espíritos influenciam as pessoas ali presentes. 1 minuto, gostei da placa. Então, só para encerrar, eu acompanhei Rodrigo também, fazendo as colocações dele. Vi a evocação, e o que a gente tira daquilo ali é que, na verdade, todo esse interesse de ordem material chega um determinado momento que as pessoas compreendem e vão ter que substituir pelo lado espiritual. É a pergunta que Kardec faz, se ele já tinha buscado alguma coisa espiritualmente para engrandecimento. E ele diz que, naquele momento, ele estava observando essa possibilidade. Então, a evocação, na verdade, serviu também para fazer com que esse espírito pudesse repensar essa possibilidade na vida dele. Em cima, aposta aí, tive 5 segundos ainda. Aí, pessoal, eu gostei da placa que você levantou, cara. É para não estar ficando falando toda hora aí não dá, né, velho? Gostei da placa aí, essa foi boa. Pode anotar isso aí. Itamar, 4 minutos. Eu queria reforçar inicialmente, né, a importância da gente separar aquilo que foi o pensamento de Kardec daquilo que foi o pensamento dos espíritos, né? Inclusive, lembra que um dos artigos que Cristiano apresentou em 1858, falando sobre a avareza, que depois nós descobrimos que tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos que Kardec pegou aquela mensagem e transformou numa pergunta e resposta. Fica claro aí que nem todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos foram elaboradas e respondidas pelos espíritos, mas sim transformada em perguntas, porque eu confesso para vocês que eu não consegui encontrar. Vamos ver, questão do Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral dos médiuns. Kardec faz várias perguntas e tem, entre aspas, respostas. Mas será se foram respostas de espírito? Que espírito foi esse que respondeu? Ele não cita o espírito, mas é um questionamento, inclusive, para a gente aguçar nossas percepções nos próximos estudos aí. Mas na pergunta 5, Kardec traz o suposto espírito traz uma informação interessante, na 226, quando ele diz: um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, não nos servimos dos que oferecem facilidades necessárias. Tenham, porém, como certo que o tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão se servir de maus instrumentos. Ou seja, aquilo que Erasto e Timóteo já tinham falado na mensagem em julho.
Beto falou isso aí, se não tem tu, vai tu mesmo. Então, se não tem o ideal, vai o possível. Né? Mas na pergunta, no item 227, Kardec faz um resumo dessa mensagem e diz assim: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Como instrumento, ele simplesmente, a influência dele como instrumento deveria ser neutra. Só que entra o aspecto da moralidade, da cultura e de uma série de fatores que vai terminar influenciando na mensagem recebida. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que está na primeira mensagem de Erasto, que aí entra numa questão que Marcos citou. Olha o que ele diz aí. É contra essa pedra de toque que se vem quebrar as imaginações jovens e ardentes, porque arrastadas pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelas lantejoulas, olha aí, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, desconhece o ditado modesto de um espírito sábio e, trocando a presa por sua sombra, substitui por uma paráfrase empolada. Fiz essa citação essa semana quando mandei uma mensagem para antes, 1 minuto, beleza. Quando mandei para antes, 2 mensagens. Uma, né, cheio de lantejoulas de conhecimentos literários e outra com conhecimento pífio, né, mas o conteúdo mesmo. Então, muitas vezes existe um bocado de parafrases que não haveria necessidade, que era só enxugar e viríamos o pensamento do espírito. Mas esse papel é como diz aí, eis porque é necessário que os chefes dos grupos espíritas possam ter um tato fino e uma rara sagacidade para discernir entre as comunicações autênticas e as que não são, e para não ferir os que se enganam a si mesmo. Fantástico isso aí. Vamos reler isso aí, esse parágrafo que diz: no fundo, a culpa não é só do médium que está recebendo, mas de quem está analisando, repassando, dos dirigentes e das pessoas que repassam. Muito bem, Itamar. Agora vamos passar a palavra para Anderson. 3 minutos. Bom, então rapidinho. Vou começar pela citação de Itamar agora. Né, que é para pimenta, eu vou apimentar, certo? Itamar foi lá no meu, página 278, né, 279, perdão, onde ele vai dizer aqui assim, né? Ditado modesto de um espírito sábio e trocado à pressa por sua sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. E com todo respeito, gosto muito das obras de Joana de Ângeles, mas até hoje, todas as argumentações que me deram para justificar aquela fala difícil dela, para mim não caem. Eu acredito, não sei, preciso de uma análise, que aquilo seja muito mais do espírito sábio e inteligente de Divaldo, que empola a mensagem, porque não consigo compreender como um espírito supostamente tão evoluído escreve e fala de uma forma tão difícil para pouquíssimos compreenderem. E a resposta que me dão sempre é: ah, isso é preguiça de estudar. Vai estudar para aprender mais, para você poder entender. Bom, enfim. Sobre a questão do ganho, gente, só queria pontuar uma coisa importante. A gente sempre lembra do ganho monetário, né? Mas na época de Kardec não tinha a importância que tem hoje. Hoje o ganho pessoal, principalmente com Instagram, com live, com imagem, com TikTok, o ganho de imagem, de sensação de moral, de importância, às vezes vale mais do que dinheiro. E o que está lotado de gente aí famosinha fazendo live no Instagram aí, não sei aonde, fazendo isso e aquilo, dando comunicação, cartas ao vivo, né? Reuniões mediúnicas abertas online, né? Tá cheio aqui no Brasil, né? Comunicações de Bezerra, não sei quem disse daquilo, e não ganha financeiramente, mas ganha status, pessoal. Isso não seria ganho, pessoal, também? Para concluir, eu vou deixar a pimenta, porque eu tenho que deixar, passou despercebido aqui no texto que o Rodrigo nos apresentou, e lá no penúltimo, no começo do último parágrafo, na minha tradução aqui, vai ter. O que aconteceu, o senhor Borreal, perdão pela tradução, tem uma singular analogia com as travessuras que em vida o Dom Piera fazia aos seus visitantes. E nos inclinaríamos muito a crer que este último quis repeti-las. Olha a observação agora. Ora, para tanto ele não necessitava das máquinas elétricas, pois ele dispunha da grande máquina universal. Beleza. Mas o movimento espírita brasileiro encheu as reuniões mediúnicas e máquinas espirituais, né?
tem um monte de máquina para purificar o ar, para purificar o ambiente, para controlar a energia, para isso, para aquilo, que os espíritos chegam antes do que a gente da mediúnica, para preparar a sessão. Será? Porque um espírito tão pouco evoluído, como ele demonstra mesmo ali, segundo o próprio Kardec, né, se utilizava da máquina universal para fazer as suas travessuras. Por que espíritos que não estão nos supervisionando, nos ajudando, nos acolhendo no trabalho, precisam de tantos maquinários materiais para isso? Certo? Eu deixo a pimenta aí, certo? Para reflexão. Acabei minha fala. É em cima. Obrigado, Roberval. Estou aprendendo. Bora lá, Beto. 3 minutos. Rapaz, antes que eu esqueça aí, o primeiro de Rodrigo aí, a gente não viu que o cara continua fazendo a química do outro lado da vida, viu? E aí, pimenta aí pra gente. Ele disse claramente, Kardec, o espírito se ocupando de química, meu irmão? Estou fazendo aqui minhas químicas ainda. E aí, vem aquela velha discussão, não é? Outra coisa, esse negócio de espírito falar coisas pessoais, eu não sou completamente contra, não. Depende da intenção. Tem hora que os espíritos, os mentores têm que chamar a atenção mesmo, porque a gente está cabeçudo. Agora, nem precisa os espíritos vir. Quando os espíritos superiores vêm nos falar, é porque a gente não escutou os inferiores, aqueles que são atendidos, que falam da gente, a gente acha que é obsessor. Mas escalifa a gente sabe que é verdade. Mas diz que é obsessor. Que ele quer, ele aumenta. Aquele inimigo aumenta. Até a gente aumenta quando quer afetar outra pessoa. Então, quando a gente não ouve, tem que vir um superior e dizer assim, você está errado, meu irmão. É isso mesmo, tem que usar. É a minha opinião. Remuneração, nem vou falar mais. Influência dos espíritos. Vai ter sempre. Porque a gente tem que separar se é influência para modificar ou se é o termo anímico, que é diferente. O termo anímico todo mundo vai ter. Essa influência todo mundo vai ter. E a outra aí, que o nosso amigo antes jogou aí, Pimentinha, o que ele diz aí, empolada, que é prolixa. Prolixa, você sabe o que é, jogar por lixo. Não é o caso da linguagem, do estilo do espírito ou do médium. Quando ele fala empolar o quê? Você enxertar coisa que não existe. Então, as obras de Joana de Ângeles é característica dela e do espírito, do médium. Isso aí é simples de resolver. Eu não vejo nas obras de Joana de Ângeles empolação. Ele coloca aqui empolação, enxerto do médium em uma mensagem influenciando tudo isso aí. E ele também fala diretamente aqui dos livros, viu? Porque ele diz assim, ó, que muitos médiuns lançam livros, ele botou aqui edições. É o que está acontecendo na Casa Espírita e a gente está aceitando como verdade. Tá certo? E é isso aí. Gostei do químico. Continua fazendo química lá, onde é no espaço ou tem que ter uma mesinha para ele? Valeu, gente. E os objetos, Beto? Bora lá, Fred, 3 minutos. Em relação ao texto inicial de Rodrigo, tem umas coisas assim interessantes. Primeiro, essa parte, né, até Beto citou aí, né? Apesar, viu, Beto, que manipular fluidos e o próprio perispírito é utilizar a química, é fazer a química. Né? No momento que você mexe com átomos, é química. Né? Então, por aí vai. Né? Então, eu acredito que tem muita coisa que pode ser feito no plano espiritual, utilizando as energias, tudo que tem dentro. Né? Até porque, se a gente utiliza aqui nesse mundo grosseiro, imagina em mundos onde tem muito mais possibilidades, ambientes tem mais possibilidades. Tem que ter local. Né? Hã? Objeto, tem que ter local. Isso, exatamente. Então, manipulações, né? Manipulações diversas, inclusive do perispírito, né? Tudo é química. Agora, uma coisa interessante que ele fala, né? Inclusive, ele dá uma patada, né? Vamos usar esse termo assim, em Kardec, dizendo que não só se usa química com instrumentos
que nós estamos acostumados aqui no mundo como microscópio, etc. e tal, né? E é um espírito... E Kardec fica insistindo, né? Perguntando se ele é evoluído. Rapaz, tá vendo que ele é um espírito mediano mesmo, comum a todos, né? Não precisava estar com tanta insistência, né? E ainda querendo saber se ele é feliz e tudo. Ele demonstrou claramente o que ele era, né? Nas primeiras perguntas, né? É interessante isso aí, né? E outra coisa já no texto aí de Robert Hall, Correspondência, né? Não, antes disso, rapidinho, nesse texto do bispo, do prior, né? Não vou chamar de bispo, prior, né, Rodrigo? Alguém nomeado, né, para lá. Ele fala uma coisa que eu achei interessante, que não são as mãos que empurram o objeto, né? E que é os fluidos que são manipulados para que esse objeto seja deslocado. Beleza. Agora, isso aí é passível de ser compreendido quando o espírito já compreende isso aí. Quando ele não compreende, a sensação para ele é que ele está movendo o objeto, né? A gente viu algo parecido, né, fazendo uma simbologia naquele filme Ghost, né? O espírito tentando de todo jeito aprender a empurrar uma latinha, um negocinho, qualquer coisa, objeto material. Para espíritos daquele nível, quando ele empurra o objeto, ele tem a sensação clara que ele está empurrando com a mão dele, com o pé dele, e outras situações mais. É claro que ele ainda vai adquirir, talvez, essa consciência dessa manipulação, digamos assim, dos fluidos, né? E, por último, para concluir mesmo, no texto de Robert Hall, todo médium reconhecimento culpado de manobras fraudulentas que fosse pilhado com a mão na cumbuca, né? Eu nem sabia que na época Kardec já tinha essa palavra, eu não sei se foi na tradução que colocaram, né? Mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais seria um dever rigoroso desmascará-lo ou desmoralizá-lo. Qual é a caridade? Desmoralizar o cara mesmo. Kardec recomenda desmoralizar mesmo esse tipo, né? Seria um dever, para concluir, de todo espírita. Estamos fazendo isso quanto espíritas? Acho que não. Então, agora, sou eu. 3 minutos. Eu estava observando aqui a respeito da questão do fenômeno de transporte. Erasto vai fazer algumas colocações, e lá no final ele diz assim: eu não posso revelar tudo a respeito das leis, isso em decorrência de que provavelmente a ciência não tinha atingido um processo de maturidade, mas ela vai revelar esses conhecimentos para que vocês possam entender como é que isso se dá. Então, quando se trata do laboratório do mundo invisível, da questão da química, da manipulação desses fluidos no mundo espiritual, não tenho dúvida com relação a isso, até porque eu gostaria só apenas de chamar a atenção. Como é que a gente não tem, a respeito dessas informações, ou foi gerenciada apenas inicialmente pelos espíritos, e que, consequentemente, existem tantas e tantas psicografias que vão relatar a sobrevivência do espírito além túmulo, mas, ao mesmo tempo, mostrando, de alguma forma, que esses espíritos estão em comunidades, que lá existe isso, aquilo, e não é só um único médium. Você tem N possibilidades e cartas diversas que poderiam ser analisadas e tomadas para que a gente possa referendar se realmente isso não existe. No meu entender, eu acredito que o mundo, no plano espiritual, ele pode ser semelhante pelo fato da nossa, vamos dizer assim, graduação, ou do nosso processo evolutivo, porque a gente ainda não abarca outras possibilidades para uma compreensão muito maior do universo em torno da pertinência dessa questão. Então, eu acho que espíritos imperfeitos, da mesma forma como os espíritos superiores
se apropriam de médios imperfeitos para poder direcionar suas ideias aqui. É o que se tem, é o material que se tem, são as questões que vão ser levantadas que têm uma importância fundamental e que a gente precisa se debruçar para compreender melhor essa realidade. Porque eu acho que não é só a gente meter o dedo e apontar sobre essas questões. Eu também fiquei pensando a respeito de expor essas pessoas. Eu acho que existe uma época em que as pessoas têm essa afirmação, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode aqui imaginar que nós somos os donos da verdade e temos que expor. Até que ponto eu conheço? Até que ponto eu entendo a respeito o que é que levou aquele sujeito a fazer isso? Eu só estou aqui dizendo ou direcionando sobre algumas reflexões, mas, ao mesmo tempo, é reprovável que alguém se aproprie, seja da faculdade mediúnica ou de qualquer outro tipo de situação, para interesse próprio e, principalmente, a nível de esclarecimento das populações, porque nós somos formadores de opinião e a nossa conduta é ela que determina o que nós somos para os outros. Marcos, eu posso fazer uma colocação 20 segundinhos rapidinho? Não é rebatendo nada que ninguém disse, não, viu, gente? É só sobre esse ponto interessante que eu chamei a atenção, que todo mundo acabou comentando um pouco. Uma médium famosíssima aqui da região, muito famosa mesmo e muito respeitada, certa vez disse o seguinte: muitas vezes na casa espírita mesmo eu falo as coisas, o povo não me ouve. Aí eu digo mesmo, eu chego que eu canso de falar, e eu tenho uma hora que eu chego e eu digo que foi o espírito que disse, aí o pessoal ouve. Uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, uma pessoa de relevância, de trabalho, respeitado. Mas veja, um equívoco, né? Perceptível da pessoa, né? Ela, nesse relato, ela disse, ó, eu faço isso. Às vezes, tento não fazer, mas às vezes eu cedo. Sou pouco evoluída ainda, muito equivocada, coisas que para mim são muito óbvias, as pessoas não querem ouvir. Aí, de vez em quando, eu me reto, eu digo que foram os espíritos que falaram, e todo mundo ouve. E aí fica os dois lados da balança, né, gente? A falta de crivo das pessoas em analisar o que o médium está dizendo, só porque foi o médium que disse, né? E o outro lado, o médium, mesmo tentando fazer um trabalho sério, se permitir as suas paixões sair, né? Porque quer impor a sua verdade. Bom, aquilo que me parece muito óbvio, gente, não tem que ser para vocês, né? A gente tem que entender isso mesmo, né? Essa questão de respeito, de diferenças de opiniões. Até porque, Anderson, isso aí também é um ponto de vista dela, né? Tem que ter muito cuidado em relação a essa questão, porque muitas vezes ele quer tirar o cisco do olho dos outros e tem uma trave no nosso. Então, eu acho que quando você se mete na vida alheia, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu mesmo, só se for um caso extremo de uma pessoa muito amiga, para que eu possa me dirigir. Eu, pessoa, tal, vou lá e faço a colocação com um amigo, ou quer que seja. Eu quero parabenizar também a todos, mas principalmente a Marcos. As últimas colocações de Marcos foram fantásticas. E, Marcos, parabéns, muito boa. Viu? Um abração para todos vocês. No livro dos médios, é só uma frase. Kardec diz assim, que engloba tudo aquilo que a gente falou. O orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Tudo bem. Vamos fazer... Nós já concluímos nosso estudo, né? Então, concluindo também a coordenação desse mês, né, Anderson? Ô, Marcos, é rapidinho. Ô, gente, não é sobre estudo, não. Presta atenção. A possibilidade de a gente começar 8 horas e terminar 10 horas. Porque no início a proposta foi essa. Foi o caso daquela menina que saiu e do rapaz que saíram. Se há possibilidade agora de a gente começar 8, lembra que foi por causa da menina, porque tinha um trabalho, Verdade, e o rapaz mesmo, também tinha outro trabalho para fazer? Eu acho que deveríamos pensar em começar nosso estudo, se há possibilidade entre nós, de 8 às 10, para a gente ter mais tempo de discussão. Aí fica a sugestão para vocês. Do meu lado, tudo bem. Para lembrar também que a proposta foi vencida. Vamos respeitar as regras. Não, mas foi vencida não. É porque se adaptou a menina e ao rapaz que saíram.
A proposta foi vencida Vamos no discutir, início. peraí. discutir A regra isso não no Zap, deixou? gente. Vamos discutir isso lá no Discutir isso WhatsApp. no Zap. Discute no Zap, porque está sendo gravado, aí o pessoal vai ver isso aí, a gente discute com no Zap. certeza. Então vamos fazer a nossa prece. Eu peço aí a Roberval que faça a prece para a gente finalizar o nosso trabalho e agradecer a Jesus. Agradecemos ao nosso querido amigo Jesus por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo, mas agradecer, acima de tudo, por esse momento que nós estamos vivendo, de troca de conhecimentos, né, busca de informações, e cada um dos irmãos que aqui se pronunciam, eu sinto em cada um deles o desejo natural de informar e de buscar as informações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Isso nos engrandece e por isso nós agradecemos por essa oportunidade que nós estamos tendo nessa nossa existência. Mas que possamos, acima de tudo, compreender, Senhor, que o grande objetivo da nossa encarnação, nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos buscar a cada instante essa nossa transformação e que no nosso dia a dia nós possamos também auxiliar essas pessoas que estão à nossa volta para que também elas compreendam, entendam cada um o seu nível de percepção, mas que a síntese maior é a transformação interior do ser, é nos tornarmos no dia de hoje melhor do que no dia de ontem e amanhã, assim sucessivamente, como Kardec colocou para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de serenidade, tranquilidade, também de estudo. Que assim seja. Gente, eu queria falar como coordenador geral desse grupo de estudos, né? Primeiramente, agradecer aqui muitíssimo ao nosso irmão Marcos pelo mês que se encerra hoje da coordenação. Quer dizer, o mês, na verdade, se encerra dia 1º, que é quinta-feira, né? Mas aí, a partir da semana que vem, se tudo der certo dentro da programação, será nosso irmão Beto que vai assumir, né, a coordenação, se der tudo certo, viu, Beto? Caso tenha tido algum imprevisto, você fala comigo no privado que a gente reorganiza, beleza? Mas Marcos encerra hoje o seu mês de coordenação, agradecendo mais uma vez a todos que já passaram aqui na coordenação até agora. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Marcos, pela coordenação, pelo trabalho. São experiências únicas, importantes para todos nós. E um agradecimento aqui em nome da coordenação geral a todos pela dedicação. Sinto sim que no último 1 mês e meio a gente só não apenas engrenou um embalo bacana novamente, como temos, eu acredito que estamos vivendo o melhor, na minha percepção, o melhor momento do estudo desde que iniciamos, no último 1 mês e meio. A gente tem embalado mesmo, todo mundo tem entrado, acredito que o respeito tem reinado muito mais, né? Todos nós temos percebido isso, eu tenho mudado algumas posturas minhas, que eu percebia que eu era muito agressivo, a palavra era essa, nas minhas opiniões, e esse convívio com vocês tem me ajudado a tentar me moldar um pouco melhor e ver as diferenças e percepções. E então, agradeço a todos vocês pela oportunidade, pela dedicação ao estudo, e que a gente permaneça nela, porque isso é muito importante para todos nós, certo, gente? Muito obrigado a todos vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu vou encerrar o estudo. Pode encerrar? Um abraço a todos, até semana que vem. Um abraço, todo mundo, um abraço. Bom domingo, gente. Tchau.